Olá pessoal, professora Silene Scherles aqui. Vamos trabalhar nessa aula sobre modernidade e relações humanas. Bom, é um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Como eu já havia apresentado, eu sou especialista em docência do ensino superior, consultora em educacional. E nessa aula nós vamos trabalhar sobre mudanças relacionais na modernidade, utilizando um estudioso autor em alguns momentos, o Bauman. Bauman tem uma obra chamada Modernidade Líquida, e em alguns momentos eu vou citá-los para analisarmos, refletirmos e problematizarmos as relações humanas nesse contexto de modernidade. Bom, e eu começo com uma citação do Bauman, que ele fala o seguinte: vivemos em tempos líquidos, nada feito para durar. Os relacionamentos escorrem das nossas mãos por entre os dedos, feito água. Ou seja, a partir da fala de Bauman, já percebemos o quê? Que na perspectiva dele, atualmente as relações humanas, elas não têm tido uma consolidação. Ou seja, que essas relações que têm se tido na sociedade moderna são relações que se esvaem muito rápido, que se quebram muito rápido, não tem uma durabilidade. São relações que são muito frágeis. E aí, justamente, eu quero trazer essa problematização para vocês. O que vocês pensam sobre isso? De fato, hoje, essas relações humanas, elas têm sido mais frágeis devido ao contexto de tecnologia, de avanço? Será que, de fato, ao mesmo tempo que as tecnologias, as redes sociais propiciam uma aproximação com o outro, será que ela também não distancia? Isso são questões para estarmos pensando e problematizando. Aqui vocês veem que tem uma imagem com alguns ícones de redes sociais, como o Twitter, aqui tem o Twitter, a gente tem o Instagram, a gente tem também aqui um ícone do Google, ou seja, você percebe que ao mesmo tempo as pessoas estão conectadas, que é um termo que o Bauman gosta de usar muito, conexão, mas na visão dele, elas estão muito distantes, constroem relacionamentos que não têm uma base sólida. E aí eu coloquei o tópico aqui: as redes sociais têm mudado a forma dos indivíduos se relacionarem. Então, atualmente, as relações humanas, elas se constituem a partir muito do mundo tecnológico. Hoje em dia você consegue se comunicar com uma pessoa que está no outro lado do mundo, no Japão, você consegue hoje entrar em contato com aquelas pessoas que você ama e que moram distante, mas também, ao mesmo tempo, é fato, como o Bauman falou, que grande parte ou muitas relações sociais têm se rompido muito rápido. E hoje, talvez as pessoas elas busquem muito mais estarem nas plataformas digitais do que estar corpo a corpo com uma outra pessoa, tendo diálogo, conversas, enfim. Então você vê realmente que as redes sociais elas mudaram muito a forma das pessoas se relacionarem. E essas mudanças nas relações, elas se deram ali na transição da modernidade sólida para a líquida, ali no século, meados do século XX. Então, até o Bauman ele fala, no livro dele, pontua que foi bem perceptível essa mudança na concepção de relações, sejam afetivas, sociais, no meado do século XX, que ele fala de uma modernidade sólida
onde as instituições como família, igreja e outros, elas eram mais firmes, mais sólidas, tinham princípios e valores mais firmes e consolidados, e que depois passa por esse processo de modificação em que essas instituições, segundo Bauman, elas começam a se tornar frágeis. E isso acaba trazendo consequências, na visão do Bauman, negativas para a sociedade que nos encontramos. E o Bauman também diz que as conexões entre as pessoas, elas, como eu disse até no início, frágeis, ele diz que são superficiais. Então, ele faz uma crítica muito forte a esse contexto tecnológico. É importante destacar que a tecnologia ela nos permitiu um avanço muito grande na humanidade. As redes sociais elas têm pontos, aspectos positivos, sim, mas é importante problematizarmos também esse aspecto negativo, até que ponto as redes sociais, a tecnologia, ela tem fragilizado essas relações. Porque o que nós percebemos em algumas situações? Que existem pessoas que elas, por meio das plataformas digitais, elas são um tipo, têm uma personalidade, conseguem até se relacionar, conversar com as pessoas por meio das plataformas digitais, mas no presencial, ali no físico, de fato, ela não consegue, de fato, estabelecer um relacionamento saudável. Então, eu acredito que nesse primeiro momento é importante repensarmos como é que tem sido as nossas relações sociais, afetivas, nesse contexto de avanço tecnológico. E aí o Bauman ele diz que hoje se tornou simples o desfazer das relações. E o que nós acompanhamos nas vídeos é a constância que tem tido realmente de relacionamentos que outrora pensávamos que ia durar tanto tempo, mas que talvez no piscar de olhos acabou-se. E às vezes até nos questionamos em algum momento por que aquilo acabou, porque parecia aparentemente nas redes, nas mídias, era um relacionamento saudável, mas depois as coisas vêm à tona e não era tudo isso. Então, o Bauman, ele faz essa crítica justamente a essa modernidade, que ao mesmo tempo tem um avanço tecnológico muito grande, mas em que as relações são muito superficiais. E aqui você vê uma imagem que está até no livro do Bauman, que é a mão de uma pessoa fechada dentro d'água, que é justamente isso, essa modernidade líquida, ou seja, a água ela escorrega, se vai entre os dedos. Você, quando pega esse líquido, ele vai automaticamente, obviamente, escorrer entre os dedos. E é assim que tem sido, a partir da visão do Bauman, as relações sociais. Tem se esvaído muito rápido. Não se tem nem tempo para se tentar consolidar algo. E eu trouxe uma citação do autor Cabral, que fala o seguinte: na modernidade sólida, a característica de uma estabilidade dos modelos políticos, estatais, grupos sociais, onde instituições servem de referenciais. Ou seja, antes de chegar esse momento da modernidade líquida, onde tudo se esvai, onde tudo acaba de forma tão rápida, os relacionamentos são efêmeros, são bem rápidos. Antes disso, existia uma modernidade que era mais consolidada, onde a sociedade ela tinha princípios, normas, valores, instituições que eram sólidas, que está muito ligada à questão da tradição. O autor fala aqui de modelos políticos, grupos sociais, como a família. Então, ele fala das instituições, a instituição não só a família, a igreja e outras instituições que eram referências para a sociedade, davam norte para os indivíduos, para os grupos. E hoje, segundo o autor, não se tem tanto mais essa referência. Isso acaba trazendo conflitos, desequilíbrios nas relações sociais.
coloca o seguinte: nesse momento a estrutura social se dava por uma modernidade pesada, sólida. Era o tempo de compromisso entre capital e trabalho. Aí entra a questão aqui do contexto também do capitalismo, que é nesse momento também que ele fala dessa contextualização, desse compromisso também, desse indivíduo com uma estrutura, com uma sociedade capitalista. Nós não vamos aprofundar tanto nessa questão histórica, mas o capitalismo também tem um peso importante nesse processo de modificação das relações humanas. Aí eu coloquei um tópico sobre a perda do vínculo social, a ausência de compromisso com instituições, as relações de poder que sofreram mudanças em diversas esferas, propiciou a individualização e a satisfação de desejos em uma velocidade rápida e intensa. Ou seja, a partir desse contexto você percebe que há essa perda do vínculo social por parte de vários grupos, de vários indivíduos, ao mesmo tempo que ele está conectado com 10.000 pessoas no Instagram, ao mesmo tempo no físico, no presencial, ele não tem quase vínculo, muitas vezes nem vínculo com a sua própria família, que é uma instituição que na modernidade, segundo os autores da modernidade pesada, sólida, era uma referência para a formação do indivíduo. E hoje se tem essa perda do vínculo, essa ausência de compromisso com instituições, ou seja, de você dar uma resposta, de você dar um retorno, de você ter que responder para alguém, para uma instituição, seja família, seja instituição, igreja, seja qualquer outra instituição que você faça parte, ou seja, que as pessoas faziam parte, elas tinham que dar esse retorno, dar uma satisfação, ter esse compromisso, e que hoje, segundo tanto Bauman, Cabral, não se tem tanto esse compromisso com essas instituições, e há o que é uma individualização. As pessoas elas estão muito mais preocupadas dentro de algumas relações em satisfazer os seus desejos na velocidade muito rápida, porque com a questão digital tem essa questão mesmo de se atender os desejos de uma forma muito intensa, ao mesmo tempo numa velocidade muito rápida. E quando isso não é atendido, porque isso é posto, isso é colocado nas mídias, sempre as propagandas, as publicidades têm esse intuito de dar um retorno muito rápido. E quando esse indivíduo não tem esse retorno rápido, que é propagado pela mídia, muitas vezes ele se sente frustrado. Alguns autores falam que isso aumenta o número de suicídio, de depressão, ou seja, tem essa dificuldade de receber o não, de lidar com as frustrações. Tudo isso está dentro dessa modernidade líquida que Bauman fala no seu livro. E aí, como é que essa modernidade ela muda essas relações de poder? Eu coloquei um tópico aqui, que os laços sociais e afetivos estão em estado de fluidez, onde as relações são efêmeras e os indivíduos estão desintegrados do comunitário. Ou seja, quando eu falo fluidez é que vai com escorrega mesmo, desliza, ou seja, que esses laços de social afetivo, esses laços onde deveria ter um respeito, deveria ter essa compreensão, esse compromisso, eles estão se perdendo muito rápido, porque ao mesmo tempo que esse indivíduo talvez está num relacionamento, ele não se doa, ele vê mais essa questão individualista, então ele está desintegrado do que é comunitário. Ele olha muito mais para si. Então, isso é uma crítica feita não só por Bauman, Cabral, mas por outros autores. É claro que eu não quero dizer aqui para vocês que as redes sociais, as plataformas digitais, a tecnologia, ela propiciou só coisas negativas. Obviamente que não. Tem muitos pontos positivos. Mas é importante problematizarmos, sim, essas relações, porque nós fazemos parte delas. E será que nós estamos realmente estabelecendo relações saudáveis dentro do espaço que estamos inseridos, ou estamos também com relacionamentos que estão pautados
apenas naquilo que é efêmero, na fluidez, naquilo que é líquido. Perceber também a coisificação do ser humano, onde os interesses individuais são priorizados em total detrimento das vontades do outro. Foi o que eu falei para vocês inicialmente, e que uma grande parte de relacionamentos hoje tem dificuldade de perdurar por mais tempo, por muitos anos, porque tem muito disso, essa priorização do seu eu. E não é que você vai se anular, mas é importante perceber que quando você está num relacionamento, quando você se relaciona com outro, quando eu falo não só essa relação amorosa, no sentido de casal, mas em todas as suas relações, o indivíduo ele precisa também ter esse olhar sensível, empático, compreensivo para a vontade do outro. E o que se vê hoje é que muitos relacionamentos, os indivíduos priorizam o seu eu, só as suas vontades, em detrimento do outro. E isso acaba trazendo, com certeza, muitos problemas negativos no relacionamento que acaba realmente se desfazendo. Foca, assim, apenas na busca da sua própria satisfação, baseada muitas vezes naquilo que as redes sociais compartilham, mesmo que seja necessário transgredir aspectos básicos de moral. Lembra que na primeira aula nós falamos sobre o conceito de moralidade, de imoralidade, e acredito que vocês estão com a memória bem fresca. Então, olha aqui esse tópico, que hoje, na modernidade líquida, as pessoas muitas vezes abrem mão dos seus próprios princípios morais, valores, normas e condutas para satisfazer, para atender aquilo que é imposto pela sociedade, pelas redes sociais. E que isso acaba trazendo um desequilíbrio nas relações. Porque imagina, se você está numa relação e aquela relação, ela exige de você o quê? Doação, compreensão. O outro faz isso, você também precisa. Mas se no momento você decide o seguinte, comprar a ideia de que o outro, ele tem que te fazer feliz o tempo todo, isso acaba trazendo realmente um adoecimento na sua relação com aquela pessoa. E aí realmente é difícil dessa relação ela continuar e se firmar. Aqui você vê uma imagem de um casal, mas em que a moça, que poderia ser também um rapaz, dando a mão para um outro. Essa imagem eu coloquei para você analisar o que nós estamos falando aqui com a questão da representação, que mostra justamente esses relacionamentos que são que não há falsos, que não há uma sinceridade, que não há um diálogo aberto, uma transparência. E isso, quando eu falo de tudo isso aqui, é fundamental nós estarmos cientes disso, repensarmos, analisarmos, para também, enquanto nós indivíduos, percebermos como têm sido os nossos posicionamentos, as nossas ações para com aquelas pessoas que estão próximas a nós. E como nossas ações podem impactar na sociedade de uma forma geral. Coloquei exemplos de ações do cotidiano que expressam o que falamos aqui. A utilização de inúmeros filtros nas redes sociais com medo e insegurança de expor uma foto natural. É claro que você pode dar sim filtros nas suas fotos, nas suas redes sociais. O ponto aqui não é falar que é errado alguém usar um filtro em uma foto em vídeo. Mas qual é a motivação? Se é aquela cobrança de que se você postar hoje uma foto do seu natural, você vai receber várias críticas e você não vai estar pronto para lidar com isso. Então, é um exemplo do dia a dia que é justamente que nós estamos falando dessa modernidade líquida que interferiu nas relações humanas. Então, chega ao ponto de um indivíduo não expor uma foto dele natural, que talvez ele até queria, mas sente-se em algum momento obrigado
porque ele tem medo de receber crítica, tem aquela insegurança, a baixa autoestima. Não compartilhar seu ponto de vista com receio de receber críticas, ou seja, às vezes as pessoas elas estão naquele pensamento de que eu preciso agradar a todos, e principalmente que parte daquela perspectiva que nas redes sociais você é uma outra pessoa, você não pode expor que é diferente, você não pode ir contra, porque você vai perder aquelas pessoas, aqueles seguidores. Então muitas pessoas, muitas vezes, deixam de ser quem elas são, perdem sua autenticidade, não conseguem estabelecer relacionamentos saudáveis, porque ela fica refém daquilo que a mídia impõe, daquilo que a mídia diz que é bom, que é belo, que é perfeito. O crescimento da violência nas relações afetivas, ou seja, toda essa conjuntura de conflitos, de relações inseguras, frágeis, isso acaba trazendo uma violência nessas relações. E essas violências, elas vão desde o físico até o psicológico, emocional. E é bem isso o número de pessoas dentro de um relacionamento que sofreram agressões. Os índices, por exemplo, aqui no Brasil, aumentaram muito. Então isso mostra que a cada dia essas relações elas têm sido muito superficiais. E isso acaba realmente trazendo consequências negativas para a sociedade de uma forma geral. Eu coloquei alguns questionamentos aqui. Será que as redes sociais estão mais distanciando do que aproximando os seres humanos? Os valores institucionais estão se perdendo ou se ressignificando? Como você enxerga as suas relações afetivas e sociais com os outros? São questionamentos que eu coloquei aqui para que você faça uma autorreflexão, uma autoanálise e possa tirar suas conclusões. Então, nessa aula, estudamos sobre o termo modernidade, as construções e desconstruções que têm sido feitas na sociedade moderna, como essas relações elas têm sofrido modificações, como as redes sociais elas interferem diretamente ou indiretamente nas nossas relações, e quis trazer para vocês uma reflexão, como a tecnologia ela tem impactado na nossa convivência com o outro, certo? Então são alguns pontos que eu trouxe para que vocês façam essa reflexão, essa problematização. Até a próxima aula e agradeço a atenção de todos.